conhecido. Quem ordena o Nabi sallallahu alaihi wasallam é Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. E umirtu an uqatila an-nasa. Eu fui ordenado, recebi esta ordem para ou a fim de uqatila an-nasa, combater as pessoas. Hatta yashhadu, combater as pessoas até que testemunhem Allah ilaha illallah, de que não há ninguém digno de adoração excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui temos que parar um pouco, esclarecermos, porque muitas das vezes os detratores do Islã, os inimigos do Islã, levam esta parte e dizem que não, o Islã é uma religião de guerra, o Islã é uma religião de terror, de horror, que cria medo, e trazem este hadith. Veja só que o Nabi está a dizer: eu fui ordenado para combater as pessoas. Combater uma coisa não é necessariamente levar o quê? Arma. Quando se diz combater algo, não é necessariamente que se leve espada, faca, arma de fogo, armas brancas. Não é necessariamente isso. Quando alguém diz vamos combater a ignorância, é arma? Não. Combate-se a ignorância fazendo o quê? Ensinando as pessoas. Quando alguém diz, lança uma campanha que diz vamos combater a pobreza absoluta, é com arma? Não. É com trabalho, produzindo, com emprego, com conhecimento, tudo isso. Então, combater uma coisa não é necessariamente pegar a arma. Então, quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, eu fui ordenado para combater. Combate que se refere é contra tudo aquilo que desvia as pessoas à adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso pode ser bid'ah, pode ser shirk, pode ser desleixo, pode ser ganância. Então, tem que combater tudo aquilo que tira as pessoas do tawhid. Isso passa por necessariamente ensinar as pessoas, fazer chegar a verdade para as pessoas, usando os meios de paz, de pacificação, os meios por isso Allah diz no Corão: La ikraha fi din. Não há imposição, as pessoas não podem ser obrigadas a abraçar o Islã, não devem entrar no Islã de forma compulsiva, deve ser por livre vontade. Até porque o nome Islã significa al-istislamu, a entrega voluntária à vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer, o ser humano fazer aquilo que é a vontade de Allah, aquilo que Allah quer. Se Allah diz para você fazer isto, faça. Se Allah diz para a pessoa deixar isto, abandona, deixa. Isto aqui é Islã. Então, por isso, umirtu an uqatila an-nas, fui ordenado a combater até que as pessoas conheçam a verdade. Até que as pessoas conheçam a verdade. Por isso, não há que trazer criar algumas dúvidas nas pessoas, criar alguns shubuhat nas pessoas, alegar de que o Islã ordena as pessoas ou combate as pessoas. Não. Combater a ignorância, combater
podemos assim dizer, combater o shirk, combater a heresia, o bid'ah, combater a negligência. Então, umirtu an uqatila an-nas. Por isso aqui diz, hatta yashhadu. Até que, significa esta guerra, esta luta não há de parar até que as pessoas entrem aonde? Na linha de Tawhid. Se eu ver as pessoas adorarem as capas, não posso calar. Tenho que esclarecer a verdade. Se eu vejo as pessoas a cometerem bid'ah, não posso calar, não devo calar. Tenho que esclarecer a verdade até que as pessoas entrem. Yashhadu. Por isso Allah diz, Ya ayyuhalladhina amanu dekhulu fi silmi kafatan. Entrai na totalidade no Islã. Entrar na totalidade no Islã. O dekhulu fi silmi kafatan. Então, aqui, umirtu an uqatila an-nas. O combate que se refere aqui é combate contra a idolatria, combate contra o politeísmo, combate contra o bid'ah, combate contra tudo aquilo que desvia as pessoas do caminho reto. E isso depende também, depende do contexto de qualquer assunto. Há momentos que a fala serve, há momentos que o silêncio também serve, há momentos que você é obrigado a pegar a espada, olhando para as próprias circunstâncias. Por exemplo, o Nabi sallallahu alaihi wasallam estava em Meca. As pessoas combateram a ele, combateram o din de Allah subhanahu wa ta'ala. 13 anos que o Nabi sallallahu alaihi wasallam estava em Meca, não temos nenhum registro que diz que o Nabi pegou a espada, pegou a arma, pegou qualquer coisa. Houve guerra, não há encontrar de que houve guerra durante os 13 anos que o Nabi sallallahu alaihi wasallam esteve em Meca. Antes, pelo contrário, ele que sofria torturas, até que foi obrigado a dispensar uma parte dos seus companheiros para onde? Habasha. A primeira migração foi para a África, na Habasha, porque eram perseguidos. Eles não eram deixados de adorar Allah subhanahu wa ta'ala à vontade. A segunda imigração também para a Habasha, al-Hijratul Ula wa Thaniya, se for no Sira. E chegou um momento insuportável. Allah subhanahu wa ta'ala disse ao Nabi sallallahu alaihi wasallam ir aonde? Em Medina. Chegado em Medina, nem todos combateram o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Estavam lá judeus, cristãos. Até em Medina começaram a surgir os hipócritas, os munáfiques. Estiveram lá. O Nabi conviveu com eles de forma harmoniosa, sem guerra. E eles assinaram acordo de paz, de boa convivência, acordo de coexistência pacífica, acordo de coesão social. Foram assinados em Medina. Só que os mushriquinas em Meca, quando se aperceberam que o Nabi sallallahu alaihi wasallam foi bem acolhido em Medina, ficaram com raiva. Saíram de Meca até em Medina a combater o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Então o Nabi não veio ficar de braços cruzados. Existiam algumas tribos que viviam em Medina, Banu Nadir, Banu Qaynuqa, Al-Aus, Al-Khazraj. Eram tribos que viviam em Medina, que alguns nem eram muçulmanos, mas o Nabi, eles assinaram um acordo de paz, de fidelidade. Não levar informações e enviar para os mushriquinas, os inimigos em Meca. E daí o Nabi sallallahu alaihi wasallam estabeleceu um estado, a primeira nação islâmica foi estabelecida onde? Em Medina. A primeira nação islâmica foi estabelecida em Medina. Um estado completo. Significa composto por presidente, composto por governadores, composto... uma nação reconhecida. Foi em Medina. Dali
já de repente o Nabi sallallahu alaihi wasallam está a receber só ofensivas. De dia para daqui para aqui, estavam a atacar com os mushrikinas de Allah subhanahu wa ta'ala deu-lhe informação de que dentro daqueles, alguns, não porque abraçavam o Islã assim na totalidade, alguns abraçavam o Islã de forma hipócrita, aparentemente para colher o que? Informações. E enviavam cartas para os seus, alguns seus familiares, alguns mushrikinas em Meca, que é para Muhammad, está a fazer isto, o plano que ele tem é de isto, se vocês querem atacar Muhammad, tem que ser hora X, hora X, hora X. Quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam apercebeu-se de que dentro, por isso, vocês sabem que o Nabi conhecia os hipócritas pelos seus próprios nomes. Que o fulano é hipócrita, fulano não pode vir a ser hipócrita, fulano... O Nabi recebeu a revelação por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam apercebeu-se de que dentro daqueles que aparentemente eram muçulmanos, afinal não eram muçulmanos, eram hipócritas, tiravam informações e mandavam para quem? Os inimigos em Meca, enquanto já haviam assinado acordo de fidelidade, de paz, de harmonia. O Nabi havia garantido segurança para todos, independentemente da sua religião. Esta Medina é nosso, é do cristão, é do muçulmano, é do judeu, todos nós. Qualquer um que for atacar, qualquer inimigo que for atacar Medina, todos nós temos que defender esta terra, porque é de todos nós, sem distinção religiosa, todos assinaram. E, depois de um tempo, os mesmos que assinaram começaram a violar o acordo. Era para o Nabi fazer o quê? E o Nabi retirou de Medina, expulsou de Medina aqueles que não inspiravam confiança. Só aqueles que violaram o quê? Acordo. Expulsou. Isso qualquer país faz. Qualquer país, há segredos do Estado. Qualquer país basta descobrir que há um que vaza a informação, pode fazer, até outros fuzilam. O Nabi não fuzilou ninguém, expulsou somente, tirou. Vocês vão viver lá do outro lado. Vocês já não são pessoas para confiar. Não são pessoas para confiar. Por quê? Aqueles que não violaram o acordo do Nabi, eles mantiveram. O Nabi protegia eles. Por isso, o Nabi, os que dizem que o Islã expandiu-se pela espada, estão errados. Não conhecem a história. Vejam só, todas as batalhas eram travadas em Medina, nos arredores da Medina. Se o Nabi fosse um provocador ou predicador, esse mesmo, um que provoca, que quer expandir o Dini com espada, então as batalhas todas seriam travadas onde? Meca ou Medina? É Meca, porque é lá onde estava o inimigo. Sim, mas não. Todas as batalhas, Medina. Uhud, Medina. Badr, nos arredores da Medina. Outro, Khandak, nos arredores da Medina. Todas as batalhas. As batalhas nos arredores da Medina. Isto ensina-nos de que era o inimigo que saía, de onde saía, e vinha provocar o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como estadista, como um chefe de Estado, tinha que defender as pessoas, tinha que defender a integridade desse Estado, tinha que defender a soberania desse Estado. Fazendo o quê? Defendendo a população. Daí travaram-se batalhas, mas não eram batalhas de agressão. O Nabi, os muçulmanos eram agredidos e somente se defendiam. Somente se defendiam. Tá, por isso, caros irmãos, precisamos conhecer a história, conhecer o Islã, não só ouvirmos isto, aquilo, e pensarmos que é isso mesmo que está-se a falar nas mídias, está-se a propalar aí nos jornais. Não. Islã, queremos aprender, temos que aprender com os que conhecem o próprio Islã.
E esses que conhecem o próprio Islã vão buscar de onde? Do Coran e dos hadiths do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Por isso Allah diz: "Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." In kuntum la ta'lamun. Tá, umirtu an uqatila an-nas, combater as pessoas contra tudo aquilo que vai deturpar a própria religião. A idolatria, o bid'a e mais outras coisas. Hatta yashhadu, até que eles adorem unicamente Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuqimu as-salah. Veja só, aqui o Nabi sallallahu alaihi wasallam não disse hatta yashhadu anni rasulullah. Disse hatta yashhadu anna Muhammada rasulullah. Wa yuqimu as-salah. E também nós, o Nabi diz, e eles estabeleceram o que? O salah. Estabelecer, iqam salah. Estabelecer o salat. Fazer o salat. E o salat que se refere aqui, o Nabi não falou que tipo de salat. Diz o yuqimu salat. Por que não falou o tipo de salat? É conhecido. O salat aqui, todo salat. Facultativo e obrigatório, mas o obrigatório está em primeiro lugar. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ. E também tirarem o zakat. Estabelecer uma coisa significa cumprir de acordo o prescrito. Cumprir de acordo o estabelecido. Tem que cumprir assim mesmo, como foi estabelecido. E o Nabi já explicou, o Nabi já esclareceu como é que nós temos que estabelecer o salat, como é que nós temos que cumprir com o salat, trazendo todas as suas condições, trazendo todos os seus pilares, trazendo todos os atos obrigatórios, os facultativos, os voluntários, tudo temos que estabelecer. Isto é que iqam salat, pôr o salat em pé. Veja só, pôr o salat em pé. Wa yuqimu as-salata. Wa yuqimu as-salata. E aqui o Nabi diz: umirtu an uqatila an-nasa, combater as pessoas. As pessoas todas. Muçulmanos e não muçulmanos. Já explicamos como é que se combate. Esclarecendo a verdade. Combatendo o shirk. Combatendo o quê? O bid'a. Pode ser um muçulmano, mas não está a cumprir o salat assim como deve ser. Você vai esclarecer. Até que ele entre na linha. Até que ele entre na linha. Wa yuqimu salata, wa yu'tu zakata. E tirem o zakat. E tirem o zakat. Se as pessoas não fazem salat, então você não pode calar. Tem que falar. Se as pessoas não fazem salat, não pode calar. Tem que fazer o quê? Tem que falar. Tem que esclarecer. Tem que esclarecer. Zakat. O que é zakat? Já falamos no hadith de Jibril. O que é zakat? O zakat que se refere aqui é o zakat obrigatório. É o zakat obrigatório. E o zakat obrigatório é no ouro, prata, no comércio, aquilo que foi preparado para o comércio, e os animais. Sim, os animais de cria. Os animais de cria. Os frutos também, por aí. Já esclarecemos sobre isso. E zakat tem seus legítimos destinatários. Tem os seus legítimos destinatários.
aquele que Allah subhanahu wa ta'ala falou no Coran: innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal muallafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Esses são os legítimos para receberem o zakat. São os legítimos, são 8. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ. Se eles cumprirem com isso, salat e zakat, quer dizer, shahada, salat e zakat, o Nabi diz: asamu minni. Eles estão livres, quer dizer, eu não vou lhes combater. Dima'ahum. Se for algo que envolve guerra, o sangue deles está livre, está liberto. Aquilo que nós estávamos a explicar. Existem pessoas que, neste preciso momento, estão a criar estratégias para combater o Islã. Estão de todas as formas, oral ou fisicamente, ou de qualquer das formas. Outros usam o seu dinheiro, outros usam sua inteligência, outros usam o seu tempo, outros usam o seu corpo, tudo para combater o Islã. Esse tipo de combate, aquilo que nós esclarecemos, quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimu salata wa yu'tu zakata. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ. Quando eles cumprirem com shahada, entrarem no Islã na totalidade, cumprirem com salat na totalidade, tirarem o zakat completamente na totalidade, estão livres. Significa, são muçulmanos por completo. São muçulmanos por completo. Como é que você também vai combater alguém que já está na linha? Não se combate alguém que já está na linha. Se cumprirem com isso, por isso, فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ. Se cumprirem com isso, estão livres. O seu sangue protegido. A sua riqueza protegida. Significa que se estiver num país islâmico que estabelece regras do Coran, do Hadith, esses que cumprem com isso deverão ser protegidos. Não deverão ser derramados o seu sangue. Não deverão ser usurpadas as suas riquezas. Ninguém deve levar a sua riqueza. Merecem proteção. Outra pergunta que pode surgir aqui. O Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimu as-salat wa yu'tu az-zakat. Onde está o som? Onde está o Hajj? Onde está o som? Onde está o Hajj? Porque aqui, do jeito que estamos a ver, da forma que está o Hadith, está a falar dos pilares do Islã. E os pilares do Islã são 5. Shahada, Salah, Zakah, Som, Hajj. Mas aqui o Nabi diz: hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah. Agora, Som e Hajj. Os muhaddithinas, os comentadores do Hadith, disseram o seguinte, que aqui, se calhar, era antes do jejum e Hajj tornarem-se obrigatórios. Nós sabemos que nem todos os pilares do Islã não foram tornados obrigatórios de uma única vez. Primeiro foi Salat, que foi na noite de Isra wal Mi'raj. Sim, só Salat só. Significa que o Zakat era antes de ser obrigatório. As pessoas faziam Salat. E durante esse período, sem dúvidas, o Nabi esclarecia as pessoas sobre o Islã. Que Islã tem que fazer Salat e tudo. Porque os pilares do Islã eram antes de serem tornados obrigatórios, não foram tornados obrigatórios de uma única vez.
Significa, este hadith, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu as-salah wa yutu az-zakat. E aquele hadith, bunya al-islamu ala khamsin. Este hadith, o Nabi falou antes do hadith bunya al-islamu ala khams. O hadith bunya al-islamu ala khamsin, o Nabi falou depois dos pilares do Islã todos estarem completos. Sim. Senão, aqui também o Nabi diria حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا ويحجوا. Está a ver? Diria o mesmo. Porque aqui está a falar dos pilares do Islã. Está a falar dos pilares do Islã. Então, os muhaddithinas disseram que era antes do jejum ser tornado obrigatório. Era antes do Hajj também ser tornado obrigatório. Outros fuqahas disseram não. Pode ser que tudo já estava tornado obrigatório. Só que aqui o Nabi está a falar dos pilares que quando a pessoa não fizer, deve ser combatido. Que são o salat e o zakat. Significa, quem não faz salat tem que ser combatido. Quem não tira zakat tem que ser combatido. Agora, se alguém não jejua, não faz hajj, não... Já perceberam essa parte? A interpretação dos muhaddithinas. Por que aqui o Nabi não menciona Saum e não menciona Hajj? O primeiro grupo disse era antes do Saum e Hajj serem tornados obrigatórios. Saum foi tornado obrigatório em que ano? De Hijra. Jejum. No segundo ano de Hijra. E Hajj foi tornado obrigatório em que ano? No 9º ano de Hijra. Sim. No 9º ano de Hijra. Por isso o Nabi, quando cumpriu com Hajj, não demorou. Ficou alguns meses e perdeu a vida. Faleceu. Sim. Então, esta é a primeira interpretação. Era antes de serem tornados obrigatórios. Outros disseram não. Foram tornados obrigatórios. Aqui não são mencionados o Hajj e o Saum, porque somente o Nabi está a falar dos pilares que quando alguém não fizer, o combate deve continuar. E o termo combate, o contexto do combate que eu estava a referir é aquele que falamos. Acabamos de mencionar. Wa amwaluhum illa bihaqqil Islam. Significa se cumprirem com salat, se cumprirem com Hajj, aliás, o zakat, não devem ser combatidos, porque já trouxeram tudo. Illa bihaqqil Islam. A não ser com aquilo do direito do Islã. Só ser combatida, mesmo que faça salat, mesmo que tire zakat. Como aquele, por exemplo, haqqil Islam, por exemplo. Nós temos qisas. Alguém, de forma consciente, matou o outro. Noutros países que aplicam o Corão, que aplicam onde há pena capital, por exemplo, quem comete homicídio também chama-se homicídio voluntário. É feito o quê? É morte. Vocês sabem que há países que têm pena de morte, que aplicam a pena da morte. Sim. Nesses países, isso é bihaq, não olham se você reza, não reza, tira zakat. Importante, você cometeu, então tem que ser. E outro bihaq Islam, por exemplo, aqueles adúlteros, homossexuais, tudo. Outros são atirados em lugar elevado, por aí. Este que é bihaq Islam. Wa amwaluhum wa hisabuhum ala Allah Ta'ala. O julgamento, veja só, o Nabi Sallallahu disse, o julgamento deles deixamos nas mãos de Allah Subhanahu wa Ta'ala. O julgamento deles deixamos nas mãos de
Allah subhanahu wa ta'ala. Significa quem julga as pessoas é Allah. Quem julga as pessoas é Allah subhanahu wa ta'ala. Nós não temos esse poder de julgarmos seja lá quem for. Não temos esse poder. Aliás, não temos essa autorização. Não temos. E eu estava... me lembro que havia explicado que quem põe no Jannat é Allah. Quem põe no Jahannam também é Allah subhanahu wa ta'ala. Mesmo você ver alguém morreu no salat, no sajda, você nunca pode dizer vai para Jannah. Há pessoas que quando vê alguém, mashallah, morreu no... ele vai no Jannat. Não. Mesmo ver alguém, estamos a falar dos muçulmanos, muçulmano, morreu a cometer pecado, nunca você pode dizer vai para Jahannam. Não. Há pessoas que sua vida é colocar pessoas no Jannah, no Jahannam. Não. Quem conhece, vê quem vai para Jannah, quem vai para Jahannam é Allah subhanahu wa ta'ala. O que nós temos que fazer é, no geral, quem morre, exatamente. O que a pessoa tem que dizer é, quem morre com imã, vai para onde? Vai para Jannah. Quem morre sem imã, sem fé, este vai para onde? Vai para Jahannam. No geral, e não especificar. Ahlus Sunnah wal Jama'ah não especificam. Não dizem que você vai para Jannah. Ou fulano vai para Jannah. Ou fulano vai para Jahannam. Não. A não ser aqueles que o Corão especificou. Aqueles que o Hadith especificou. Como aqueles 10 que o Nabi disse que o fulano vai para Abu Bakr, por exemplo. Vai para Jannah. Há dalil. Firaúna, por exemplo. Você vai dizer vai para Jahannam, porque há dalil. Abu Lahab vai para Jahannam. Há dalil. O Corão já falou, então aí não há como. Você tem que falar. Mas, fora disso, fora daqueles que o Corão ou o Hadith mencionou os seus nomes, de que ou garantiu-lhes o Jannah, você não pode garantir ninguém o Jannah. Fora daqueles que o Corão disse que vão para Jahannam, ou o Hadith disse que vai para Jahannam, você não pode pôr no Jahannam a ninguém. E وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. Veja só, o Nabi disse, o julgamento, o hisab, a determinação de que este vai para Jannah, este vai para Jahannam, cabe a Allahu subhanahu wa ta'ala. Cabe a Allah, não cabe a cada um de nós. Este é o hadith umirtu an uqatila an-nas. Há dois termos que nós temos que conhecer. Uma coisa é al-qatlu, outra é al-muqatala. A primeira é al-qatlu, é matança. A segunda é al-muqatala. Muqatala é combater-se qualquer coisa. Aqui o Nabi sallallahu alaihi wa sallam não disse umirtu an aqtula an-nas. Temos que perceber os termos. Disse umirtu an uqatila. Naqueles moldes que nós explicamos. Não disse umirtu an aqtula an-nas. Não. Fui ordenado a matar pessoas. Não. Diz que fui ordenado a combater. E o termo combater é vasto. O termo combater é vasto. Então, umirtu an uqatila an-nas. Tem al-qatlu e tem al-muqatalatu. Al-qatlu é matar. Não é o que foi dito aqui neste hadith. Matar. Mas sim al-muqatala, combater. E combater, isso é bem-vindo. Todos nós temos que combater a bandidagem, combater o analfabetismo, combater a fome, combater a ignorância, combater o desemprego,
combatermos muita coisa, combatermos as doenças, combater a malária, há muitas lutas, combate contra o SIDA, combate, isso é bem-vindo. É bem-vindo. Combate contra o terrorismo, temos que combater, o terrorismo é para ser combatido. Todo mal é para ser combatido. Então, era para percebermos aqui, neste hadith. São dois termos. Al-qatlu wal-muqatalatu. Aqui no hadith, o Nabi disse, umirtu an aqtula ou umirtu an uqatila? An uqatila nasa. Então, a dúvida já foi esclarecida. Então, vamos trazer alguns fawaids. Alguns pontos importantes que tiramos muito proveito neste hadith. Anna an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam abdun ma'murun yuwajjahu ilayhi al-amru kama yuwajjahu ila ghayrihi. Quando o Nabi diz umirtu, fui ordenado, aqui nós aprendemos uma coisa, de que o Nabi é um servo. Ele é ordenado, assim como outros servos são ordenados. Significa, a ordem caiu sobre ele. Então, ele é um servo. E por ser servo, por isso tem que ser ordenado. Sim, umirtu al-amru. E quem ordena é Allah subhanahu wa ta'ala. Quem ordena é Allah subhanahu wa ta'ala. Temos al-amru. Os árabes dizem o seguinte: al-amru talabul fi'l ala wajh al-isti'la. Ordem é a pessoa pedir que algo seja feito, mas de forma compulsiva. Isto aqui é ordem. E ordem, normalmente, não é normalmente, a regra de uma ordem é sempre sair do topo para baixo, de cima para baixo. Sim. Ordem é de cima para baixo. Significa, quem ordena é aquele que está acima daquele que é ordenado. E quando é de baixo para cima, não é ordem. Chama-se o quê? Dua. Sim. Pedido. Quando sai de baixo para cima. Você não pode dizer ao seu patrão, estou a ordenar, não, me dar isto. Diz o quê? Ele é que deve ordenar, faça isso. Estão a ver como é que as coisas acontecem, né? Al-amru, ordem, é quando é de cima, significa aquele que te dirige, ao dirigido. Pedido é do dirigido para aquele que é dirigente. Exatamente. Por isso você tinha, patrão, estou a pedir. Exatamente. Então, quando é do topo para baixo, é ordem. Quando é de baixo para cima, é pedido. Por isso nós estamos a pedir. Dua. Oh Allah, pedimos. Faça isso. Quando você diz Allahumma asqina, é ordem. Quando você diz, oh Allah, dê-nos chuva, está a ordenar Allah ou está a pedir? Quando Allah diz aqimus salah, façam salat, Allah está a pedir ou está a ordenar? Está a ordenar. Então, são esses termos. E quando é de pessoas da mesma posição, você é patrão, eu também sou patrão, você é chefe, eu sou chefe, chama-se iltimas. Não sei qual é o termo que se usa em português, mas em árabe chama-se iltimas. Não. Quando é de cima para baixo, é amr. De baixo para cima, é dua. Pedido. Está a fazer pedido. Quando é do mesmo nível, chama-se iltimas. Número 2, o que aprendemos deste hadith,
جواز إبهام المعلوم إذا كان المخاطب يعلمه. É permitido a pessoa omitir algo, aquilo que ele sabe que muita gente já tem conhecimento disso. Muita gente já tem conhecimento disso, então não há necessidade de falar. Não há necessidade de falar. E temos outro proveito, Fardiyatul Jihad. Aqui, o Nabi, quando diz Umirtu an uqatila nas, está-se a falar do esforço. Cada um tem que empreender um esforço para tirar o outro da escuridão. Assim como o Nabi diz, Umirtu an uqatila nas, para tentar mostrar às pessoas a senda reta. Umirtu an uqatila nas. Wujubu shahadati an la ilaha illallah bil qalbi wal lisan. Aprendemos aqui também que é obrigatório a pessoa proferir o shahada an la ilaha illallah, não só com a língua, mas sim com o coração. Com o coração. Mas, se a pessoa proferir com a língua, nós não podemos dizer ou duvidar da pessoa. Dizermos à pessoa que não, você está a mentir, não proferiu. Não. Nós, os alimos dizem que nahnu naqdi bid-dawahir wallahu yatawalla as-sarair. Nós julgamos pelas aparências somente. Se você está a esconder algo, quem vai te julgar é Allah subhanahu wa ta'ala. É Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer, se alguém vem e diz Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, para nós é muçulmano. Para nós é que é muçulmano. Não vamos dizer que não, esse aqui, não sei. Não. Para nós é muçulmano. Agora, se ele está a omitir alguma coisa, está a esconder alguma coisa, isso Allah subhanahu wa ta'ala é que vai tomar conta da pessoa. Por isso mesmo, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam repreendeu ao Usama, radiyallahu anhu, quando perseguiu aquele homem numa das batalhas, e quando aquele homem viu que Usama não está a deixar, está a me perseguir com a espada, ele disse Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. E mesmo assim, Usama fez o quê? Matou. E quando o Nabi apercebeu-se disso, chamou o Usama, perguntou-lhe, por que você matou? Disse, ele tinha medo de espada. Só disse, Ashhadu an la ilaha illallah, por ter medo de espada. O Nabi ficou zangado e disse, Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? O Nabi começou a repetir, você matou ele depois de dizer la ilaha illallah? Você matou ele depois de dizer la ilaha illallah? Veja só, a repreensão do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quando ele disse, estava só a temer espada, o Nabi disse, você abriu o peito dele e viu de que ele estava a ter medo de espada. Significa, basta a pessoa dizer la ilaha illallah, para nós é muçulmano. E também, quando alguém diz, por exemplo, Ashhadu an la ilaha illallah, termina por aí, e não diz wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Esta frase só, Ashhadu an la ilaha illallah, é suficiente para a pessoa entrar aonde? No Islã, de acordo com os alimos. Mesmo que não complete. Se alguém diz Ashhadu an la ilaha illallah, esta palavra só, esse shahada só, é suficiente para ele entrar aonde? No Islã. Só, para entrar no Islã é suficiente. E أنه لا بد أن يعتقد الإنسان أن لا معبود بحق إلا الله. Neste hadith também aprendemos que a pessoa deve ter a convicção
por dentro e fora de que ninguém merece o acto de adoração excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Outros podem ser adorados, mas não merecem essa adoração. O único que merece ser adorado é Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala é o único que merece ser adorado. E neste hadith, wujubu iqamati salah vem nos esclarecer a obrigatoriedade de estabelecer o salah. A obrigatoriedade de estabelecer o salah. Estabelecer o salah significa cumprir na sua hora, com todas as condições, tudo. Wujub ita zakat, que já vimos. E é isso que nós aprendemos neste hadith. Então, não sei se há alguma dúvida sobre este hadith antes de entrarmos num outro hadith. Exatamente. O Nabi diz, eu já fui. Basta a pessoa entrar no Islã, dizer la ilaha illallah, cumprir com salat e tirar zakat, não pode se combater essa pessoa. Já cumpriu com tudo. Illa bihaq al-Islam significa, existem aspectos que o Islã estabeleceu, que mesmo que você seja muçulmano, diga la ilaha illallah, faça salat, tire zakat, basta cometer esse assunto aí você deve ser combatido e deve ser estabelecido o haqq. Qual é o haqq, por exemplo? Você matou alguém de forma voluntária, tem que ser morto. É haqq al-Islam aqui. Tem que ser morto. Já não se olha se ele fez shahada, não fez shahada, não. Para dizer que o Islã preservou o sangue da pessoa. O derramamento de sangue é proibido. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre as regras de Qisas, o talhão. Como é que se diz? Esse mesmo, esse nome, retaliação no Corão. Alguém matou, tem que ser morto. Exatamente. Este aqui é Haqqul Islam. Significa mesmo que você diga la ilaha illallah, fez salat, tirou zakat, mas fez homicídio voluntário, aí você também tem que ser aplicado, porque é Haqqul Islam. Percebeu? Não. Podemos... Não. Sim, sim. Salat Janazah. A Jumhur ulama é de que quem abandona o salat não se faz. É uma matéria muito longa, muito profunda, mas resumidamente, se alguém não faz salat, não se faz salat Janazah para ele. Essa é a regra. Sim, essa é a regra. Não se faz salat Janazah. Agora, outros já entram em detalhes. Ele deixou por negligência, preguiça, ou deixou porque ele acredita que o salat não é obrigatório. Entram nos detalhes. Mas no cômputo geral, quem não faz salat, não se faz salat janazah para ele. Agora, aí não estamos a dizer que ele vai para Jahannam, ora não sei quem vai para Jannat, porque também o salat janazah não define. É um dua.
É um dua. Não vamos dizer que todos que os muçulmanos fizeram salat janaza, para eles vão para o Jannat. Não podemos afirmar isso. Está nas mãos de Allah. Gostaríamos, esperamos que isso aconteça. Mas é bom sempre fazer, porque aquilo é shafa'a. É dua. É dua. E quando se diz que não se fez salat janaza para ele, não estamos a dizer que ele também está condenado ao inferno, já que não se fez salat janaza para ele. Não é isso. Não é isso. Por isso, precisamos saber esta parte. Agora, às vezes pesa. Há outros que fazem só de há outros que fazem às vezes, mas ostentam ainda o nome do Islã. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Faman tarakaha faqad kafara". Por isso, essa divergência sobre tariku salat é uma divergência que existiu mesmo no tempo dos grandes ulamais, atba'u tabi'in, tudo, até hoje em dia. A divergência se aquele que faz alguns salat e deixa outros, faz às vezes, se morre, temos que fazer salat janaza ou não? Porque o Nabi diz: "Faman tarakaha faqad kafara". Faman al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafara. Quem abandona, quando é que se diz que este abandonou? Tarku salah. Abandonar, disse abandonar o salat por abandonar ou por abandonar todos. Aí também é uma outra divergência. Alguém só abandonou ou abandona alguns salats, mas às vezes faz. Será que este abandonou? Ou disse abandonou quando não faz mesmo de vez? Abandonou mesmo, nem às vezes ele não faz. Essa também é outra matéria de divergência. Quando é que se diz que este é tarku salah? Por ter abandonado um salat só, é hukum de tarku salah? Ou tem que deixar mesmo todos os salats, não fazer nenhum? Então, por isso, alguns dizem que mesmo nos tempos dos atba'u também essa matéria era a matéria de... Por isso, questões de salat é uma matéria profunda, porque, como se diz, os sahabas, não há nada que eles olhavam que o seu abandono é kufur além de salat. Sim, além de salat. Salat é algo que quando alguém abandona, alguém abandona, isso não se aplica mesmo no Hajj, mesmo no Saum, não, só salat. Só salat. Então, por isso, para sairmos da dúvida, alguns dizem que para sairmos da dúvida faz, outros para sairmos da dúvida não se faz, para não levarmos a responsabilidade. Por isso eu digo, não se faz.